Queridos, eu quero meditar na palavra dos meus irmãos, com meus irmãos esta noite. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 1. Hoje é um culto, irmãos, de ensinamento da palavra doutrinário, um culto onde nós meditamos nas Escrituras do Senhor com mais profundidade. Aliás, nós sempre temos meditado aqui com muita profundidade nas Escrituras, amém? Mas nós gostamos desse culto doutrinário, onde nós tiramos as nossas bases, né, irmãos, da fé, é onde nós nos firmamos como cristão que somos. Ontem mesmo, parece que era o pastor Carlinhos, estava falando lá na congregação do setor do Planalto Benjamin. Ele deu um exemplo, que os crentes, irmãos, que ele conhece aqui do nosso ministério, que são crentes firmes mesmo no Senhor, são aqueles que estão aí, irmãos, nos cultos, meditando na palavra, né? Na escola bíblica, nas doutrinas, nos cultos de domingo. Todos acharam, irmãos? Versículo 1. Portanto, também nós que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo o peso e de todo o pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, não se desanimem. Amém, queridos? Meus irmãos, o fato que o Senhor me moveu para trazer esta mensagem aqui esta noite, às vezes Deus usa algumas maneiras de falar conosco e de nos trazer algumas mensagens ao coração, para que nós possamos trazer para a igreja, amém? Eu recebi recentemente na minha casa, irmãos, um pastor. Eu recebo muitos pastores, me procuram, nem sempre presencial, mas eu recebi um pastor recente presencialmente, e o pastor é uma bênção, irmão. Ele tem um ministério abençoado, tem alguns pastores, presbíteros, sobre a sua direção ali, mas esse pastor, irmãos, ele estava cansado da sua caminhada. Ele veio conversar comigo, se aconselhar, e eu sei que isso para os irmãos pode parecer algo, mas é possível, irmãos, porque nós somos seres humanos, amém? E o pastor estava cansado, irmãos, e ele estava querendo não desistir da sua caminhada na fé, amém, irmãos? Não desistir da sua jornada, mas ele estava cansado do ministério e queria passar o ministério. Ele disse: pastor, eu sei que tudo que a gente faz é para Deus, eu sei, mas pastor, eu estou cansado de tanta ingratidão, eu estou cansado de tanta pessoas que só sugam. Ele usou esse termo. E aí eu falei para ele: meu irmão, o que você precisa fazer é tirar um tempo, descansar, mas não passe não ministério para ninguém não, você tem um chamado, continue firme. Eu sei que a luta é grande, procure levantar pessoas que realmente de confiança para estar ao seu lado. E ele estava realmente disposto, né? Ele ficou de voltar lá em casa e não deu certo, eu tinha saído com a Rosinha no outro dia. Mas, irmãos, muitas pessoas estão assim, irmãos, não porque são pastores, mas na caminhada cristã, irmãos, na carreira de fé, meus irmãos, tem pessoas que estão se cansando.
estão ficando afadigadas em se vir ao Senhor, estão, irmãos, se sentindo pesados, irmãos, na sua jornada de fé. E eu quero falar sobre isso esta noite, porque essa carta, irmãos, dos Hebreus, nós não sabemos o autor desta carta. Alguns dizem que foi Paulo, pela sua linguagem, muito parecida com a linguagem de Paulo. Alguns dizem até que foi Timóteo. Nós não sabemos o autor, mas uma coisa é certa, essa carta é muito rica, irmãos, porque ela fala das alianças que houve, Deus proveu. Ela fala da aliança que nós estamos, que é uma aliança superior. Ela fala, irmão, essa carta do sacerdócio. Essa carta, irmãos, fala, irmão, dos sacrifícios. Essa carta, ela fala, irmãos, da fé, no capítulo 11. E logo em seguida, irmãos, vem o capítulo 12. Primeiro, o autor, irmãos, ele dá aqui uma série de exemplos de pessoas que venceram pela fé. Pela fé, irmãos. Mas é quando chega no capítulo 12, irmãos, ele vai fazer esse alerta. Porque tem algumas pessoas, irmãos, que estavam ali a ponto de desanimar. Então, primeiro ele dá o exemplo daqueles irmãos que perseveraram em meio à luta. E aí, irmãos, ele vai agora, irmãos, a partir do versículo 12, nesse capítulo, do capítulo 12, ele começa a falar, irmãos, para um povo que estava cansado e estava querendo desistir da fé. E é por isso que ele fala e orienta aqui. E essa orientação não é só para aqueles irmãos, é para nós esta noite. Amém, meus queridos? Então, o autor aqui, irmãos, vai tentar encorajá-los a continuarem correndo a sua corrida, assim como um maratonista, irmãos, porque o que corre maratonas são longas distâncias, irmãos. Por exemplo, a São Silvestre aqui, se não me falha a memória, me digam aí se eu estiver enganado, parece que são 14 quilômetros, é? Eu errei, passei bem pertinho, ó. Errei por 30 quilômetros só. 42 quilômetros, irmãos. É porque eu confundi com o tamanho da ponte Rio-Niterói, que são 14 quilômetros. 42 quilômetros para você correr. Então, você tem que usar uma estratégia, você tem que estar focado, você tem que estar olhando para o alvo, você tem que estar olhando para a linha de chegada. E ele compara, irmãos, a nossa caminhada, a nossa corrida de fé como uma maratona, irmãos. A gente não começa a correr hoje aqui, amanhã acaba, não. É longa a nossa jornada, a nossa carreira, a nossa caminhada. Eita, agora os irmãos compreenderam, falei o nordestino, e vai carreira. Amém? Então, meus irmãos, ele tenta encorajar, comparando a nossa carreira, a nossa corrida na fé, a uma competição que os atletas naquele tempo competiam. E aí, irmãos, ele vai falando, irmãos, e vai mostrando que a gente precisa, como um bom atleta, tirar todas as distrações, irmãos, e focar na linha de chegada, porque senão a gente não chega. Porque senão a gente cansa no meio do percurso, porque senão, irmão, a gente quer desanimar, porque senão a gente pensa em desistir, a gente pensa em abandonar a corrida. Mas eu creio que esta noite aqui só tem maratonista, amém, irmãos? Eu creio que esta noite aqui está todo mundo com os olhos na linha de chegada, amém ou não amém, irmãos? E aí, irmãos, ele enfatiza que para vencer esses desafios é necessário a gente está com os olhos no Senhor Jesus, porque Jesus, irmãos, Ele é o autor, Ele é o consumador da fé, e Ele é o nosso exemplo de perseverança, e nós vamos ver aqui esta noite. E ele começa dizendo, irmãos, no versículo 1, portanto também nós, vistos que temos rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Ele começa a falar, irmãos, dessas testemunhas, para que os cristãos e que estão pensando em desistir, desanimados, eles possam atentar, irmãos, que ao nosso redor, irmãos, nós temos muitas testemunhas, e nós vamos compreender
que testemunhas são essas, mas não são as testemunhas qualquer. Ele fala, irmãos, que é uma tão grande nuvem de testemunhas. Quando ele fala, irmãos, que é uma tão grande nuvem de testemunhas, e ele se coloca no meio, também nós, portanto, também nós, visto que temos arrodeados tão grande nuvem de testemunhas, ele está se colocando no meio. Ele está dizendo, eu também estou nessa corrida. Eu também, irmãos, estou nessa caminhada. E o que eu vou falar porque eu sei, porque eu também estou correndo. E aí ele começa a falar, né, que essa tão grande nuvem de testemunhas, quando ele fala tão grande número de testemunhas, está querendo dizer, irmãos, que é uma grande multidão de pessoas para que a gente possa ver. Essa palavra testemunha aqui, irmãos, tem dois significados. Primeiro, está falando de pessoas que estão assistindo algo, né? Estão assistindo uma cena. E também, irmãos, os seus olhos estão vendo, os seus ouvidos, irmãos, estão ouvindo, e aí eles podem dizer o que estão acontecendo, porque eles estão sendo testemunhas de tudo o que está ocorrendo. E segundo, irmãos, essa palavra significa que é uma pessoa, essas testemunhas, capazes de falar e testemunhar a respeito de que viu, daquilo que viu e de que ouviu. Então são essas grandes testemunhas que estão ao nosso redor, irmão. São pessoas que podem falar daquilo que viram, daquilo que ouviram, eles podem testemunhar, e nós estamos rodeados dessas testemunhas, mas essas testemunhas, irmãos, elas são silenciosas. Elas, na verdade, irmãos, o autor aqui da carta, ele fala, irmãos, lá no capítulo 11, falando dos testemunhos, né, dos irmãos, no versículo 4, ele fala inclusive de Abel, irmãos. Ele fala que pela fé, ele ainda fala, embora esteja morto. Porque essas testemunhas, irmãos, que são silenciosas, são esses heróis da fé do capítulo 11, irmãos. Eles, irmãos, vão nos falar por meio das páginas da palavra de Deus. Esses testemunhas, irmãos, que estão ao nosso redor, embora sejam silenciosos, eles vão falar, irmão, e vão nos encorajar para que a gente continue a nossa corrida de fé, porque eles falam através das sagradas escrituras, meus irmãos. Os irmãos estão compreendendo, meus irmãos? Então, por intermédio de suas vozes da Bíblia, eles vão nos encorajar a nossa corrida de fé. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu sempre gostei, irmãos, de ler biografias, porque eu acho, irmãos, tão inspirador quando a gente lê um livro biográfico de alguém. Eu estou terminando agora, eu já falei para os irmãos aqui umas 2 vezes, a vida de Santo Agostinho. Irmão, é muito inspirador para nossas vidas como cristãos, irmão. São pessoas, irmãos, que a gente pode ver que foram perseverantes, passaram as mesmas coisas que nós passamos aqui nessa terra, mas venceram porque confiaram e tiveram fé em Deus. E eu e você não somos diferentes deles, não, irmãos. E aí você olha e diz: se ele passou por isso, se ele viveu isso, se ele ficou firme, se ele fez tanto para o Senhor, eu também quero que Deus me use dessa maneira e eu vou conseguir. Amém? Então, quando a gente olha, irmãos, aqui no capítulo anterior, o 11, os heróis da fé. Aliás, irmãos, tem um ótimo livro, né? Os Heróis da Fé. Eu já li esse livro 2 vezes e vou voltar a ler novamente, que são testemunhos de homens de Deus que venceram, perseveraram e conseguiram, irmãos, alcançar bom testemunho. E a gente precisa, irmãos, ver esses testemunhos, ouvir. Eu sou de uma época, irmãos, pastor Mário Flávio, eu creio que o pastor Gils, irmão, eu sou de uma época que a igreja
ela comprava, né? Eu ainda sou do tempo da fita cassete, viu, irmãos? Fita cassete de testemunho. Tem mais alguém aí que é dessa época? Não, sério. Por quê, irmãos? Porque os testemunhos, a gente poderia ver o tamanho do poder de Deus na transformação de uma vida e glorificar a esse Deus, porque só Ele é capaz de transformar nossas vidas. Mas eram testemunhos, irmãos, impactantes mesmo, de pessoas transformadas pelo poder de Deus, e tinham desejo de passar isso para as pessoas, testemunhando daquilo que Deus tinha feito na vida deles. E essas testemunhas, irmãos, além de nos encorajar a prosseguir na nossa jornada de fé, elas também, irmãos, que estão ao nosso redor, elas têm interesse pelo nosso sucesso, irmãos. Elas querem que nós também venhamos alcançar a vitória, irmãos, em meio à nossa jornada de fé. Aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 40, diz assim: porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, irmãos, nós podemos ver aqui, irmãos, que eles, irmãos, desejam algo melhor para nós. Vejam bem, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós. Então, essas testemunhas, irmãos, que deram seus testemunhos, passaram pelo que passaram, e nós também temos passado muitas adversidades na nossa jornada de fé. E o interessante, irmãos, que a nossa maior luta hoje não é a luta que esses homens passavam. Esses homens, irmãos, fugiam das feras, dos leões. Esses homens, irmãos, fugiam do fio da espada no pescoço. Esses homens, irmãos, fugiam dos calabouços de Roma. E hoje, irmãos, a gente foge, irmãos. Hoje a nossa luta, melhor dizendo, não é dessas lutas, irmão. Hoje a nossa luta, irmãos, é contra o conforto. Hoje a nossa luta, irmãos, é para não se acomodar. Hoje a nossa luta, irmãos, é para não parar, irmãos, em coisas que atrapalham a nossa caminhada cristã. Não é por perseguição, irmãos. É porque é muito livre onde nós vivemos e a época que nós vivemos, irmãos. E se a gente não cuidar, irmãos, a gente não é que vamos ser perseguidos, mas é que nós vamos deixar o Senhor, não por perseguição, irmão, mas por comodismo. É verdade ou não é, irmãos? Então, essas testemunhas que estão ao nosso redor, irmãos, elas são espectadores, podemos dizer assim, nas páginas da Bíblia, que eles estão, irmãos, vendo a nossa luta, podemos dizer assim, e que testemunho, irmão, da certeza do sucesso, se nós lutarmos legitimamente, porque eles, irmão, nos dão um exemplo. Se nós lutarmos legitimamente, como diz em 2 Timóteo 2,5, nós vamos alcançar vitória, porque eles alcançaram, irmãos. Então eles testemunham para nós, eles veem, podemos dizer, a nossa luta, e eles estão dizendo lá, estão torcendo por nós na arquibancada, as testemunhas. Pode ir em frente, porque nós vencemos, vocês também vão vencer. Nós passamos o pior, e vocês vão continuar firmes em Jesus para alcançar a linha de chegada. Amém, queridos? São homens e mulheres, essas testemunhas, irmão, levantados por Deus para servi-lo, dedicaram a sua vida ao Senhor de todo o seu coração. Eles, irmãos, eram pecadores, como nós, mas estavam dispostos a glorificar a Deus nas suas vidas e em seus atos. Eles eram como nós, mas eles conseguiram vencer as suas provações, as suas lutas, irmãos. E aí a gente pode ver, irmãos, quanto esses homens e mulheres enfrentaram lutas no capítulo 11 de Hebreus, os grandes desafios da vida cristã, mas eles confiaram em Deus,
Quantos confiam em Deus aqui esta noite, irmão? Esses homens e mulheres venceram porque confiaram em Deus. Eu não sei qual é o tamanho da tua luta, da tua provação. Eu sei que você está na mesma corrida da fé. Mas se você confiar em Deus, se você buscar a Deus como eles buscaram, e confiaram no Senhor, e perseverarem em meio à adversidade, nós vamos cruzar a linha de chegada também, meus irmãos. Então, irmãos, a primeira coisa que nós vemos são a grande nuvem de testemunhas. Mas nós vemos alguma coisa aqui também que o autor da carta, irmãos, ele nos mostra que nós devemos atentar também na nossa corrida cristã. Ele continua dizendo: livremo-nos de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, agora, o autor da carta, ele diz: olha, vocês têm um exemplo aí, tem testemunha cercando vocês que venceram, e vocês também podem vencer. Agora tem algumas questões que vocês devem atentar, e ele continua falando. Agora, há uma necessidade de vocês, para chegarem na linha de chegada, deixarem de lado algumas coisas, alguns pesos, alguns fardos, que vão impedir vocês durante toda a caminhada. E aí ele fala que nós devemos nos livrar do peso do pecado que se apega em nós. Nós não podemos, irmãos, correr com peso. Nós não podemos correr, irmãos, com mochila cheia de pedra, porque nós vamos cansar e vamos ficar no meio do caminho e não vamos chegar nunca ao nosso destino. Deixem de lado tudo. Volta um pouquinho, Arthur, por favor. Livrem. Vai para frente. Livrem-nos de todo o peso. Algumas versões têm de todo embaraço, né, irmãos? De todo o peso, de todo embaraço, e do pecado que tão firmemente se apega a nós. Meus queridos, diante dessa palavra, um culto doutrinário, um culto de ensinamento da palavra, não é só para a gente aprender e não praticar a palavra. A gente tem que aprender e praticar. Então, se o Espírito Santo de Deus, irmãos, me traz aqui para falar aquilo que a palavra de Deus já fala tão limpamente para nós esta noite, é para que nós venhamos também a refletir, a meditar, irmãos, o que é que nós estamos precisando nos livrar, irmãos, nessa nossa corrida, para que a gente chegue à linha, cruze a linha de chegada? O que é que nós estamos precisando deixar para trás, meus irmãos? O que é que está nos cansando? O que é que está me afadigando nessa minha corrida, que eu estou ficando sobrecarregado, eu estou me cansando, eu não estou correndo com alegria, tem algum peso sobre a minha vida. Eu quero te dizer, meus irmãos, que quando a gente ouviu o Senhor Jesus dizer: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, é porque verdadeiramente Ele tira a nossa carga, amém ou não amém? Agora, se nós estamos, irmãos, fomos até Jesus, mas ainda estamos com alguma carga, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada, irmãos. E a gente tem que meditar o que é que eu preciso abandonar na minha vida, para que eu venha correr com maior agilidade. Eu preciso me livrar de quê? Eu preciso abandonar o quê? Eu sei que tem coisas que a gente não sabe, irmãos. Eu sei que tem coisas que a gente não sabe. E aí a gente precisa pedir ajuda a Deus e discernimento, porque tem coisas, irmãos, que são pesos espirituais, que muitas das vezes o inimigo, irmãos, e é aí que vem, porque o inimigo pode oprimir, ele pode oprimir.
se a gente não identificar e repreender e lutar verdadeiramente como servos de Deus, a gente pode estar sobrecarregado com forças espirituais do mal, tentando parar a nossa corrida. E aí, irmãos, tem coisas que a gente não identificou ainda. Na hora de vir para a igreja é um peso, é um desânimo, uma falta de vontade, sabe? Na hora de ler a Bíblia vem o sono, na hora de você glorificar ao Senhor, a boca trava, tem alguma coisa que aí talvez você não tenha percebido ainda, não tenha identificado, aí tem que pedir discernimento a Deus. Meu Deus, porque toda vez que eu entro na casa de Deus, me dá sono, porque toda vez que eu venho para a casa de Deus, me dá vontade de desistir, de não ir. Então tem alguma força aí que tem trazido peso sobre a tua vida, e aí você tem que quebrar. Aquele negócio de dizer, mas hoje não é mais como antigamente, porque quando eu me converti tudo era bonito, tudo era florido, e hoje não é mais. Então veja o que está havendo, veja o que está havendo. Talvez você ainda não discerniu, mas aí tem que pedir ajuda a Deus para continuar essa maratona que nós estamos correndo. Amém? Tudo bem, tem coisas que nós não sabemos, mas das coisas que nós sabemos, daquilo que nós sabemos que existe em nossas vidas, que tem travado a nossa caminhada com Deus, o que é que nós temos feito com relação a isso? Aí, irmãos, aí a gente tem que tratar. Aí, irmãos, a gente não é o pastor, cada um de nós que temos que tomar uma decisão nas nossas vidas, irmãos, porque tem coisas que nós sabemos que está atrapalhando a nossa comunhão com Deus, e nós não tomamos atitude. Aí cabe a cada um de nós. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus aqui? Porque antes de eu falar, o Espírito Santo de Deus já falou ao coração de quem está carregando alguma bagagem desnecessária aí. O Espírito Santo de Deus já falou, rapaz, deixa disso, isso aí não é para cristão. Rapaz, deixa disso, isso aí está roubando a tua fé. Rapaz, deixa disso, que isso aí vai entristecer o Espírito. E aí cabe a nós tomarmos decisão, irmão. Porque tem coisas que nós não sabemos, mas tem coisas que nós sabemos, e aí nós estamos tratando como bichinhos de estimação, estamos carregando conosco, não queremos tocar nele, não queremos mexer nele, não queremos que ele saia de perto de nós. E aí, irmãos, muitas das vezes, vem para a igreja com uma tonelada nas costas. Parece um velho de 120 anos. A igreja sem nenhuma alegria. Aí se vira ao Senhor sem alegria, fazendo tudo com peso. Sabe, uma atmosfera pesada, o Espírito Santo de Deus falando, mas é um peso porque a pessoa não consegue glorificar a Deus. E essas coisas, irmãos, impedem de nós avançarmos na nossa corrida cristã. É como se você estivesse correndo numa esteira. Corre, corre, mas não sai do canto. Amém, meus irmãos? Então ele diz, livremos de todo o peso, ou todo embaraço, né? Porque o embaraço, irmãos, quando nós vamos correr, o presbítero Ednardo não está aqui, já foi um grande corredor, né? Mas depois do problema do coração, não sei se ele está correndo ainda. Fazer como meu pai gosta muito de brincar. Meu pai disse que só corre quando chega as contas da Coelce e da Cageste, né? Mas, irmãos, quando nós disputamos uma corrida,
nós vestimos roupas apropriadas, né? Esportivas apropriadas, né? Ninguém, irmão, vai correr uma corrida como quem vai aqui para a Serra de Guaramiranga com roupa de frio, moletom. Não, irmãos. A gente vai levar o mínimo possível de peso. Amém ou não amém, irmãos? Ou você já viu algum atleta correr aí com mochila nas costas, de sapato bico fino, calça jeans, de cinto? Não, né, irmãos? A gente vê muita pessoa correndo assim para pegar ônibus, mas estou falando correr uma corrida mesmo. E aí, irmãos, a gente tem que levar um mínimo de peso, a gente tem que se preparar para estar qualificado para a corrida, perder um pouquinho de gordura corporal, né? Fortalecer os músculos, e tudo o que demais em nosso corpo, irmãos, que traz peso, atrapalha a corrida, a gente tem que buscar ajustar. Então, meus irmãos, quais são os impedimentos que nos atrapalham nesta corrida? O que nós estamos levando na nossa vida, irmão, que tem atrapalhado a nossa corrida com Cristo? Se tem coisas, irmãos, que tem travado a minha corrida com Cristo, eu tenho que me livrar dessas coisas. Posso ouvir um amém da igreja, irmãos? Jesus diz, lá em Lucas 21, 34, tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente, como uma armadilha, pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Então Jesus está dizendo, olha, o que está pesando no coração de vocês? Tenham cuidado, é o que é. Logicamente aqui eu creio que não há embriaguez. Essas coisas, irmãos, são coisas que trazem danos, irmãos, mas não é só a embriaguez, não é só a orgia que ele citou aí, mas tudo aquilo, irmãos, que quebra a nossa comunhão com Deus, traz peso, irmãos, porque o próprio Jesus também nos alertou que a gente tem que ter cuidado com o nosso coração, porque daqui procede tudo que é ruim, irmãos. Então a gente tem que ter cuidado, irmãos. A gente também, irmãos, tem Paulo, ele instrui lá em Colossenses 3:8, para a gente ter cuidado com isso aqui também. Agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas. O que? A ira. Abandone a ira, irmãos. Por que a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis? Porque nós, seres humanos, estamos sujeitos a nos irar. Nós não podemos deixar que a ira, irmãos, nos leve ao pecado. Ou seja, se eu me iro, tenho aquela ira, mas vou pedir perdão a Deus, vou orar a Deus, para Deus tirar aquilo do meu coração. Eu perdoo quem me fez ter aquele momento de ira, ou qualquer coisa, e não vou dormir com aquilo no meu coração, não deixo o sol se pôr sobre a sua ira, não vou dormir com aquilo, eu vou pedir perdão, vou orar a Deus, aí tudo bem, eu não vou transformar aquilo em pecado. Mas ele está dizendo aqui que a gente deve lançar fora a ira, essa ira que permanece, a indignação, a maldade, a blasfêmia, linguagem obscena. Você é que sabia que tem crente que tem a boca que é um pinico? Tem, irmãos, eu já vi. Eu fiquei foi com vergonha. Não dessa igreja, viu, irmãos? Mas eu conversando com um irmão de um outro ministério, o irmão, cada 3 palavras, falava um palavrão e eu, misericórdia. Não mintam uns a outros. Você sabia que tem crente que mente? Pois tem, irmão. Quem é o pai da mentira? Ele está trabalhando para quem?
Uma vez que vocês se despirem da velha natureza, o pastor Carlinhos pregou ontem lá em Efésios, capítulo 4, sobre isso aqui. Se despirem da velha natureza com as suas práticas. A velha natureza é que tem essas práticas, irmão. A nova natureza não, irmãos, ela tem outra prática. E se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, a nova natureza, a nova criatura, irmão, ela é transformada, irmão. Ela vai se apegar com as coisas do alto, irmão. O procedimento vai ser diferente. A sua boca é para glorificar ao Senhor, é para falar das coisas de Deus, é para falar das maravilhas do Senhor, irmão. É para testemunhar da glória de Deus, irmãos. É para isso, irmão. Tem crente aqui esta noite, abre a tua boca para glorificar ao Senhor. Então, meus irmãos, o pecado embaraça. É assim como quem está com um grande lençol nos pés, irmão. Ele não vai caminhar, ele vai embaraçar, ele não vai poder correr com o lençol nos pés. Embaraça a nossa vida. E é por isso, irmãos, que ele diz assim, que nós devemos, irmãos, lançar fora todo embaraço. E o interessante, irmãos, que aqui, livremos-nos de todo o peso e de todo... Você está vendo como o autor da carta, ele chama pecado de pecado? Livre de todo pecado. Sabe por quê? Porque tem um bocado de gente que está mudando o pecado para outros termos, né? Meus irmãos, as pessoas estão querendo camuflar o pecado. Agora o pecado, o pessoal diz, não, o irmão ali, ele deu um deslize. E deslize? Deslize? Não, o irmão pecou. Aí então a gente está querendo, nós estamos ficando, nós não, né, irmão? Mas tem pessoas, irmãos, que a gente pode dizer que é o crente sabonete, né? É liso. Ele nunca peca, né? Sempre foi uma falha, sempre foi um erro, sempre foi um deslize, mas nunca chega o pecado. E aqui, irmãos, o homem está dizendo, ó, livre-nos de todo o peso e do pecado. Essa igreja ainda combate o pecado, amém ou não amém, irmão? Amém. Porque tem igreja aí que não quer mais falar nem pecado, nem inferno, nem no diabo. Praticamente tiraram do púlpito esses personagens. Mas como é que a gente vai dar o remédio para a cura, irmão, se não diz qual é a doença? Como é que a gente vai tomar o remédio para a cura, se a gente não diagnostica a doença? A gente só pode tomar um remédio, irmão, quando a gente sabe o que a gente tem. Se eu estou pecando, tem um remédio, irmãos, disponível. O Espírito Santo de Deus, o Senhor perdoador, para aqueles que se arrependem, Ele lança no mar do esquecimento. Amém? E aí, irmãos, vai em frente, Arthur, já correr um pouquinho mais. Livremos de todo o peso e de todo pecado que tão firmemente se apega a nós, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Sabe por que tem muito crente, irmãos, que está parando no meio da jornada? Porque deixou de olhar para quem? Para Jesus. Tem olhado para tudo, menos para Jesus. Ah, mas o pastor ainda não fez isso. Ah, mas o irmão ali não sei o quê. Ah, mas o outro irmão ali não sei o quê. Ah, o diácono. Ah, o presbítero. Está olhando para tudo. Esqueceu de olhar só para Jesus. Ele está dizendo, irmãos, que a gente vai conseguir chegar lá, irmão, se a gente olhar firmemente para o autor
e consumador da fé. Quem é quem é o autor da fé? É o irmão Manel? É o pastor Carlinho? Quem é, irmãos? É para ele que eu tenho que olhar, irmãos. É para Jesus, meus irmãos. Outro dia uma irmã foi falar para a irmã Rosinha, não daqui da igreja, viu? Foi dizer, a gente estava conversando ontem, não foi, filho? Foi dizer para ela que há uma irmã que pregava, mas se decepcionou com a igreja, está no mundo. Aí, abençoada, cheia do Espírito Santo, disse, ela nunca foi crente, porque está olhando para a igreja, para pastor, ela tem que olhar para Jesus. Jesus é que nunca decepciona a gente. Essa desculpa que eu vou sair da igreja, me decepcionei. Porque fulano, porque cicrano. Irmão, você está, irmãos, numa comunidade de fé, onde é cheio de pessoas imperfeitas, que estão buscando se aperfeiçoar na palavra, estão buscando ser tratadas com o Espírito Santo de Deus, estão caminhando para o céu, e que nós vamos ser aperfeiçoados quando Jesus voltar. Amém. Glórias a Deus. Mas enquanto corremos esse percurso que Deus colocou diante de nós, irmãos, nós temos que manter os nossos olhos, irmãos, fixos em Jesus, irmãos. É Jesus, irmãos. É nele. Sabe por quê? Porque é Jesus que vai nos encorajar a perseverar, irmão, na corrida. Sabe por que ele vai nos encorajar a perseverar? Porque ele mesmo disputou a corrida. Ele mesmo também correu aqui neste mundo, irmãos. E Jesus, irmãos, é aquele que fortalece o corredor e capacita ele a suportar essa maratona até o fim. É Jesus, irmãos. Então nós devemos manter os nossos olhos focados em Jesus e devemos, irmãos, nos livrar das distrações do mundo. Há muita distração hoje, meus irmãos. Hoje, irmãos, o pessoal não tem mais tempo para orar, o pessoal não tem mais tempo para ler a palavra, mas tem tempo, irmãos, para... Aí nós estamos, irmãos, numa geração de crentes, irmãos, que estão carregando peso na sua jornada, porque tem coisas que necessitam ser mudadas no meio de nós. E aí só Jesus, a gente olhando para Ele. Por quê, irmãos? O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, que alegria é essa que ele está falando aqui, irmãos, que estava proposta para Jesus? Irmãos, é apresentar uma igreja bonita, gloriosa, salva, relevando o homem novamente para a comunhão, para com o Pai. Foi isso que ele veio fazer nessa terra, e essa alegria que ele estava proposta para ele, e por essa alegria que ele suportou o quê, irmãos? A cruz. Porque quando ele estava sendo levado para a cruz, ele estava ali, estou conjecturando, mas pensando na alegria que teria lá ao lado do Pai, sabendo que muitos estariam reconciliados com o Pai. Aí ele suportou a cruz, irmãos. Aqui nessa epístola, irmãos, de Hebreus, o autor pouco fala da vida terrena de Jesus, mas ele para aqui nesse ponto com relação à cruz. Aqui o verbo suportar, que ele diz aqui que ele suportou a cruz, aqui esse verbo está dizendo toda a narrativa, meus irmãos, da paixão, do julgamento, da morte de Cristo. Quando ele fala que ele suportou a cruz, é tudo isso aí que ele passou. Porque, irmãos, vejam bem, não foi só os pregos na cruz. Jesus, irmãos, ele ficou sozinho durante seu julgamento. Ele suportou, irmãos, a solidão sozinho ali. Suportou, irmãos. Ele perseverou, irmãos. Perseverou, irmãos. Ele ficou ali sozinho perante, irmão, o sumo sacerdote, e depois sozinho perante a Pôncio Pilatos, sendo julgado, sendo humilhado. Depois ele suportou sozinho a agonia do Getsêmani,
Os discípulos que lá estavam dormiram. E ele sozinho na sua luta. Mas ele perseverou. Ele suportou sozinho, quando ele estava na cruz, a ira de Deus naquele momento. Ele perguntou: Pai, por que o Senhor me abandonou? Mas lá ele estava sozinho, irmãos, lá no Calvário. Em seu sofrimento, Jesus, visivelmente ali, ele demonstrou fé em Deus. Porque lá no Getsêmani ele disse: não seja a minha vontade, mas seja a tua, Pai. Ele suportou, irmãos. Em obediência ele suportou a angústia de morrer na cruz. Ele perseverou, irmãos. Ele não desistiu. E ele é o nosso exemplo de perseverança. Diz ainda o versículo, irmãos, que suportou a cruz sem se importar com a vergonha, porque ele passou vergonha ali, irmãos, no sentido de que era isso que os judeus queriam, porque os judeus que buscavam, exigiam a crucificação do Senhor Jesus e queriam colocar ali Jesus na cruz, é porque eles sabiam, irmãos, que todos os que eram pregados no madeiro, ali, irmãos, era a maldição, eram amaldiçoados, era a maldição de Deus a cruz. Eles sabiam, irmãos, que Deus havia dito, lá em Deuteronômio 21, 23, qualquer um que é pendurado no madeiro, é maldição. E é por isso que os judeus queriam levar ele para o madeiro, para envergonhar Jesus. Lá em Gálatas capítulo 3, versículo 13, também fala sobre isso. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Os judeus sabiam disso, irmãos, e é por isso que eles queriam levar Jesus para o madeiro, para dizer que ele era um amaldiçoado, era um maldito, que tudo aquilo que ele tinha feito não servia de nada, não valia nada. Mas, queridos e amados irmãos, eles queriam que Jesus experimentasse a maior de todas as vergonhas que alguém poderia experimentar. Mas ele tomou a maldição sobre si, para libertar o seu povo, para experimentar com eles a alegria que Deus tinha colocado diante dele. Eu vou passar vergonha, eu vou tomar toda a maldição deles, mas diante do Pai eu vou me alegrar, porque eu vou conquistar ele, eu vou vencer e vou dar a vida eterna para cada um deles que quiserem. Na verdade, irmãos, o escritor, ele diz, irmãos, que ele é o aperfeiçoador de nossa fé e triunfou quando se sentou à direita de Deus. É isso que o autor diz, e nós vamos ver agora, porque, irmãos, essa carta aos Hebreus fala muito sobre isso, que Deus, depois de ter vencido o Calvário, ele se sentou à direita de Deus, e isso tem um valor muito grande para nós, irmãos, e é importante nós sabermos sobre isso, irmãos, amém? Então, queridos, esse é o ponto culminante, viu, de Jesus, porque Jesus passou toda aqui o seu Calvário, mas a grande vitória é que ele foi se sentar à direita de Deus. Sabe por que isso é o ponto culminante? Porque a direita, irmãos, quer dizer um lugar de honra. Jesus, ele foi se sentar num lugar de honra na eternidade. E aí, irmãos, aqui o autor, ele vai repetir o que está lá no Salmo 110, versículo 1. Ele vai repetir isso aqui. Disse o Senhor a meu Senhor: senta-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Então, é um lugar de honra. E ele também fala, irmãos, aí no versículo 1, se não me falha a memória, de Hebreus 13,
Só confirma para mim, Arthur, se é esse mesmo. É não, né? Então vamos em frente. Então, irmãos, o autor ele vai desenvolver a carta todo nesse pensamento que Deus está sentado à direita, Jesus está sentado à direita de Deus Todo-Poderoso. Ele fala lá, Hebreus 1:3. Ele diz o seguinte, ele começa no capítulo 1, olha. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Quem crê na palavra de Deus tem poder aí, irmão. Depois de ter feito a purificação dos pecados, depois que ele, irmãos, pagou o preço dos nossos pecados, ele assentou-se aonde, irmãos? À direita da majestade nas alturas. Amém? Aí ele vai agora lá para o capítulo 8 de Hebreus, versículo 1. Ele vai numa progressão para a gente compreender. Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Chega no capítulo 10, versículo 12, ele diz: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se aonde? À direita de Deus. Chega no capítulo 12, que nós estamos lendo, versículo 2, ele diz o quê? Olhando firmemente para o autor, consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus, e está intercedendo por mim e por você, meus irmãos. Ele pagou o preço dos nossos pecados, irmãos. Continue com a sua jornada, a sua maratona, porque se Jesus venceu, Ele está intercedendo por mim e por você. Aleluias! Então, quando a gente reflete, irmão, sobre o sofrimento de Jesus, irmão, não é para a gente ficar desanimado não, irmãos, mas é para a gente continuar perseverando na maratona da nossa vida cristã, porque se Jesus nos deu o exemplo, irmãos, que Ele venceu, nós também, irmãos, podemos vencer olhando para Jesus, nós devemos olhar atentamente para toda a vida de Jesus, e refletir o que Ele passou, irmãos, o que Ele enfrentou, e aí a gente pega tudo que Jesus passou e enfrentou, a gente compara com a nossa vida, a gente compara com a nossa vida, porque tem crente, irmãos, que o grande sofrimento dele, irmãos, porque eu perdi o ônibus, porque eu quebrei a chinela, porque isso, por aquilo, eu não vou para a igreja, porque está muito pesado para mim. A gente compara a nossa vida com a vida de Jesus. E aí, irmãos, nós devemos, irmãos, observar cuidadosamente tudo que Jesus suportou, irmãos, por mim e por você. Ele veio para o seu povo, mas o seu povo não o recebeu. Ele foi rejeitado. Ele sofreu, irmão, o ódio de um mundo pecaminoso que se colocou contra a verdade de Deus. Esse Jesus, irmãos, ele experimentou tal oposição, tão odiosa contra a vida dele, irmãos, que os seus seguidores, irmãos, não participariam da mesma sorte que ele participou, a não ser, dizem, né, Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo, porque não queria ser crucificado igual a Jesus, mas os demais também morreram, né, de forma horrível, mas não como a morte do nosso Senhor Jesus. E aí, irmãos, quando nós fazemos uma introspecção, nós começamos a olhar para dentro de nós mesmos, comparando a nossa vida com Jesus, irmãos, e nós começamos a olhar, irmãos, para dentro de nós, as nossas lutas, as nossas batalhas. Isso pode até trazer algum cansaço, irmãos, algum desencorajamento espiritual, mas quando nós olhamos para Jesus, irmãos, aí vai renovar as nossas forças, irmãos,
Quando a gente olha, irmãos, que ele venceu, ele está à direita do Pai, orando pela gente, intercedendo pela gente. Isso vai renovar nossas forças, irmão. Isso vai aumentar nossa coragem para a gente continuar, irmão, nesse mundo, irmãos, nessa corrida, irmão, nessa jornada, nessa maratona de fé, irmãos. E aí, irmãos, quando nós olhamos para Jesus, nós somos exortados a refletir sobre o sofrimento de Jesus ali na cruz, e também durante todo o seu ministério. Amém, irmãos? Então, nossos próprios problemas, irmãos, vão se tornar tão fáceis quando a gente olhar para a vida e o sofrimento de Jesus. Aquilo que nós passamos, que a gente acha que é tão grandioso, tão difícil, quando a gente olhar para Jesus, irmãos, o que ele passou, a gente vai ver que a gente não sofre tanto, não, irmãos. A gente vai ver que a gente não sofre o tanto que Jesus passou, irmãos. E aí, irmãos, quando a gente faz essa comparação, a gente vai ser capaz de continuar a nossa corrida, irmãos. Porque foi Ele que propôs essa jornada para nós, foi o Senhor Jesus. Então, por mais que você esteja cansado, por mais que você esteja desanimado, olhe para Jesus. É olhar para Jesus. Essa é a solução dos nossos problemas. É não tirar os olhos de Jesus, irmãos. O irmão falou isso, e Jesus disse o quê? Se o irmão falou uma palavra, Jesus tem aí, irmãos, 4 evangelhos para você ler e você ver o que Jesus disse para a sua vida. Amém? Então, irmão, para concluir, nós devemos crer que assim como somos irmãos, ou melhor, como nossos irmãos venceram no passado a corrida e venceram ali fiéis ao Senhor, nós também em Cristo venceremos, meus irmãos. Nós em Cristo também venceremos, pois em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Amém? Também, irmãos, é necessário a gente deixar de lado, para trás, o peso, irmãos, que embaraça nossas vidas, o pecado. Deixe, irmãos, deixe todo o embaraço, porque tem prejudicado a nossa maratona aqui nesta terra. Se separe disso, largue isso, se arrependa, peça perdão a Deus e corra leve a sua caminhada. Terceiro, irmão, nós temos que fixar os olhos no Senhor Jesus, manter o nosso foco nele, olhando para a sua vida, o seu exemplo, para que a gente possa se inspirar e ter perseverança na nossa jornada de fé, porque é Ele que é o consumador, o autor e consumador da fé. E por último, irmãos, assim como nosso Senhor Jesus suportou a trajetória de humilhação até chegar ali ao ápice, né, no sofrimento da cruz e depois ir sentar-se à direita do Pai, Ele suportou toda a aflição com perseverança. A gente tem que ter Ele como nosso exemplo, primeiro, de perseverança. Porque, irmãos, quando nós olharmos para Jesus, nós vamos ser cada dia mais renovados. Por isso, não tire os olhos de Jesus, meus irmãos. Fique firme, nós estamos numa maratona. Ninguém sabe quando é que essa corrida vai terminar. Mas enquanto nós não soubermos, nós devemos continuar correndo, nos separando de todo o peso, irmãos, olhando para o Senhor. Amém, irmãos? Até aquele glorioso dia, onde nós vamos cruzar a linha final e o Senhor vai estar nos recebendo. Glorifique ao Senhor Jesus esta noite.